E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula e essa é a coluna Céu Simples, Astrologia Descomplicada, coluna astrológica do canal Filhas da Deusa Terapias Integradas. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a conjunção de Plutão e Saturno e a retrogradação desses dois planetas no signo de Capricórnio. Vamos começar falando um pouquinho sobre Saturno, vamos entender melhor qual é a energia de Saturno na nossa vida. Saturno representa, ele é chamado, ele é considerado o senhor do karma. E isso para muitas pessoas é visto de uma maneira negativa, porque as pessoas têm a tendência a associar o karma com algo negativo, mas não é necessariamente assim, porque afinal de contas o karma é a retribuição. Então, da mesma forma como o karma vai nos trazer alguns tapas na cara, também é o karma que vai nos trazer aquilo que a gente fez por merecer, as coisas que a gente construiu por merecimento, com luta, com garra. E essa é a energia de Saturno, essa é a lição de Saturno na nossa vida. É o crescimento através da responsabilidade, da dedicação, do comprometimento. Por isso, muitas vezes, Saturno fala de restrições, porque num aspecto desequilibrado, Saturno pode representar, assim, aquelas coisas que a gente reprime para tentar conquistar alguma coisa, para tentar conquistar um espaço. Ele pode ser considerado um planeta de repressão por ter tanta responsabilidade envolvida. Para a gente entender de uma maneira um pouco mais mundana e mais humana a energia de Saturno, a gente pode dar uma analisada no signo de Capricórnio, que é o signo regido por Saturno. Então, apesar de não ser a mesma coisa, Capricórnio mostra uma faceta humana dessa energia que Saturno representa. Essa busca pela ambição, pelo crescimento, pelo status, o respeito pela tradição, pelas normas, pelas regras, a capacidade de perseverar e superar os limites, chegar onde os outros não chegam. Essas são coisas que falam muito da energia de Saturno. E já Plutão tem uma energia poderosíssima e fantástica de transformação. Plutão é o planeta da Fênix, é aquele planeta que nos convida a mergulhar no profundo da nossa alma, dar de cara com toda a sujeira, toda a sombra, o lodo, todas as coisas que a gente bota para baixo do tapete. E aí, através da assimilação, da aceitação, da vivência disso que a gente reprime, a gente se transformar em algo maior e melhor. Eu sempre que penso em Plutão, lembro daquela frase de Jung sobre a sombra, que é algo mais ou menos assim, não é exatamente a frase dele, mas aquilo que a gente nega nos domina, aquilo que a gente aceita, a gente domina. Então, em relação às nossas sombras, Plutão traz essa mensagem muito bonita, traz essa lição de que o poder verdadeiro, o verdadeiro empoderamento, não está em negar quem tu é ou em esconder os teus esqueletos no armário, mas sim em vestir completamente a tua verdade de peito aberto, com a cara no sol, com a cara tapa, sendo o que tu é. Até tem uma passagem para os fãs de Game of Thrones, tem na primeira temporada, quando o Tyrion encontra com Jon Snow e chama ele de bastardo, e ele fica, né, mexido, aquela coisa toda de Jon Snow do comecinho, e o Tyrion diz para ele que as nossas fraquezas só podem ser usadas contra nós se a gente permite, porque se a gente veste a nossa fraqueza como uma armadura, ninguém pode nos ferir com ela. E essa é a lição maravilhosa de Plutão na nossa vida, a gente se transformar ao reconhecer e aceitar quem nós somos.
E esses dois planetas conjuntos, gente, eles trazem uma energia e uma reflexão muito poderosa que a gente está sentindo na sociedade como um todo, porque é a transformação e a reestruturação da nossa visão, dos limites, da gente mesmo, dos outros, da autoridade, qual é o papel da autoridade no mundo, qual é o nosso papel no mundo, que poder nós temos, o que é o lado feio que a gente ignorou, que a gente fechou e que agora a gente está sendo chamado a encarar e a trabalhar. E a retrogradação é um movimento que muitas vezes as pessoas encaram com, né, assim como Saturno é visto, às vezes com maus olhos. A retrogradação também, na astrologia mais clássica, ela é, meu Deus, uma coisa meio cataclismática, assim. Mas, na verdade, a retrogradação nada mais é do que um momento muito benéfico, muito favorável, em que a gente recebe a chance, a dádiva de poder revisar todas essas coisas, essas questões nas áreas da nossa vida em que essa energia está atuando. Então é um momento da gente parar e pensar o que foi que eu fiz nesses últimos anos em relação a isso. E da gente assimilar as experiências e tomar uma mudança na nossa postura, tomar uma atitude para que a gente possa dar um passo além e para uma etapa, um nível superior na nossa evolução de consciência, de personalidade, enfim, em qualquer nível em que se analise isso, mental, psicológico, material, espiritual, em todos os níveis, essa revisão, esse ponto de parada, assimilação e mudança, ele é fantástico, é maravilhoso. E essa retrogradação está acontecendo justamente no signo de Capricórnio, que é o domicílio de Saturno. Então isso intensifica ainda mais porque Saturno está ali, está em casa, ele está pleno na sua energia, ele está completamente livre, sendo ele mesmo, com toda a sua potência. E na vida de cada um de nós, essa energia, essa revisão, ela vai acontecer numa área diferente de acordo com o nosso mapa. Como é que a gente vai saber em que área? Olhando aonde a gente tem este ponto aonde isso está acontecendo, que é o grau 23 de Capricórnio, foi onde começou, vai voltando, é claro, eles estão em retrogradação, então não vai ficar parado no mesmo grau, né? Mas é ali pelos 20 e poucos de Capricórnio. Olha o teu mapa, abre o teu mapa e vê aonde tu tens esta grau de Capricórnio, qual das casas do teu mapa isso cai. E presta atenção, não é a cúspide de Capricórnio, em qual casa tem a cúspide, tem Capricórnio como cúspide. É onde está este grau 23, tá? Então pode ser que a cúspide dessa casa seja um outro signo, mas este grau esteja ali nesta casa. E é esse o ponto que é importante, que essa energia vai estar sendo trabalhada na nossa vida. Vamos entender um pouquinho cada uma das casas e cada uma das áreas, como é que essa energia vem? Bora lá então. Vamos começar pelo começo, pela casa 1, que é a casa mais importante do nosso mapa, em termos de definição da nossa personalidade, porque é a casa que mais diretamente influencia a nossa personalidade. A casa 1, ela é a casa da nossa corporificação do mundo, da nossa expressão no mundo, quem nós somos, quem a gente se manifesta, como a gente se manifesta no mundo. Então ela é a casa que representa a personalidade e às vezes até na astrologia mais clássica o nosso corpo físico. Mas aqui lembrando, pessoal, o foco é na astrologia psicológica, então algumas coisas eu não vou abordar, tá? Para quem segue a clássica, desculpa, esse não é o vídeo, tá? Quem tem o grau 20 e poucos de Capricórnio, quem tem esse ponto dessa trânsito acontecendo na sua casa 1 do mapa, vai sentir uma necessidade e vai ter a oportunidade para reavaliar a sua própria manifestação, a forma como está se posicionando no mundo. Quais são as máscaras que a gente usa? O que a gente está
expondo para os outros o que tu tá te mostrando, como tu tá te posicionando na tua vida. Quem é a pessoa que tu escolheu ser. E isso é condizente com o que tu quer? Isso, a pessoa que tu escolheu ser, o quanto é repressivo, o quanto é permissivo. Tu estás escolhendo ser alguém que te empodera ou que te enfraquece? Isso é muito importante a gente pensar, né? Ou será que tu estás não te reprimindo, mas te liberando demais? Talvez tu devesse ser um pouco mais controlado. Porque quando a gente fala em achar o equilíbrio, né? A gente pode estar pendendo para o mais ou para o menos, para um lado ou para o outro, para a esquerda ou para a direita. Nem sempre tu vai sentir isso como um excesso de repressão. Talvez seja uma ausência de repressão. Talvez tu devesse exercer um pouco mais de disciplina. Será que tu está dando vazão demais aos teus instintos e de menos à tua capacidade de organização e agir estruturadamente? Essas são as reflexões que esse trânsito traz para a casa 1. Já a casa 2 fala sobre a base material da nossa vida, sobre os nossos bens, sobre o lado financeiro. E quem tem esse trânsito acontecendo na casa 2, com certeza vai precisar se confrontar com questões financeiras e como tem lidado com isso, como lida com o dinheiro, com o patrimônio, com os bens na sua vida. Eu, casualmente, tenho algumas pessoas muito próximas e muito queridas que têm, não necessariamente Capricórnio nesse ponto, mas que têm Plutão ou Saturno nessa casa 2, e eu reparo que para essas pessoas, principalmente com Plutão na casa 2, existe uma confusão entre o seu poder pessoal, a sua imagem de poder pessoal e o dinheiro. A pessoa se sente, depende do dinheiro para se sentir segura e empoderada. E eu acho que esse trânsito na casa 2 traz muito dessa reflexão. Como é a tua relação com o dinheiro? O dinheiro, tu precisa do dinheiro para te sentir estável e seguro na tua vida? É através do dinheiro que tu exerce o teu poder no mundo ao teu redor? Se tu hoje perdesse tudo, não tivesse nada, como tu te sentiria? Tu te sentiria ainda dono do teu próprio nariz? Essas são reflexões muito importantes, porque sim, a gente sabe que a gente vive num mundo capitalista em que o dinheiro é necessário para qualquer coisa que a gente faça, né? Para a própria sobrevivência. Não sobrevive sem dinheiro para comer, para pagar uma conta de luz, de água. Mas o poder não está no dinheiro, e sim na tua capacidade de trazer dinheiro para a tua vida. Essa é uma reflexão bem poderosa e bem importante. E também na área da disciplina, porque Saturno tem muito essa característica da disciplina. Tu tem usado a tua disciplina ao usar o teu dinheiro, né? Tu tem sido disciplinado, organizado. O dinheiro é uma ferramenta na tua vida ou é algo que te traz desordem e bagunça, né? Tu usa ou tu é usado pelo dinheiro? Essas são reflexões importantíssimas para quem tem esse trânsito acontecendo na casa 2. Já a casa 3 fala do nosso universo racional, mental, da forma como a gente interage com o mundo. Fala da comunicação e também, dentro da perspectiva da astrologia clássica, dos irmãos e dos amigos próximos que são parte da nossa família, dos primos, né, e conhecimento mais básico. Uma perspectiva psicológica tem muito a ver realmente com a nossa capacidade de assimilação de informações, como a gente assimila, como a gente projeta as informações, né? Toda essa interação do fora com o dentro na parte racional. E para quem está com esse trânsito acontecendo na casa 3, a energia vai ser muito, o desafio
é justamente entender se a forma como tu interpreta o mundo te empodera ou te enfraquece. Quando tu enxerga situações ao teu redor, quando tu analisa as situações que tu vive, tu te enxerga como agente ou como vítima? Tu é o sujeito ou tu é o sujeitado? Né? Quem é que é o dono? Quem é que é o mestre? Quem é que é o comandante de todas essas circunstâncias? E o quanto tu tá assimilando dos aprendizados que cada uma dessas experiências te trouxeram. Como tu te comunica com as pessoas, a forma como tu te expressa, é algo que cria ligações ou será que te afasta? Tu cria pontes ou tu cria muros? Tudo isso faz parte do universo de reflexões de Saturno, conjunto a Plutão, retrógrado na casa 3. Já a casa 4 é a segunda das casas angulares, que são as casas que mais têm importância, peso na hora de definição da nossa personalidade, dos aspectos principais da nossa vida. Né? A primeira é a casa 1, que define a nossa personalidade em si, e agora a segunda das casas angulares é a casa 4, que fala da nossa base, da nossa estrutura psicológica. Sejam os valores que a gente recebe da nossa família, da nossa ancestralidade, ou até mesmo os valores culturais da sociedade que a gente recebe sem nem ter chance de se questionar. Recebe quase como uma herança, entra goela abaixo. E trabalhar com a energia desse trânsito, dessa retrogradação conjunta na casa 4 é poderosíssimo e importantíssimo. É uma coisa que, inclusive, é uma energia, é uma revisão que está sendo demandada para todos nós em muitos níveis, mas para quem tem esse quadro em específico, muito mais, que é da gente curar as nossas feridas ancestrais, da gente curar aquelas crenças limitantes, aquelas dores que a gente carrega ao longo da vida, que a gente recebe, aquelas coisas que todo mundo já ouviu falar, né? Dinheiro não nasce em árvore, as pessoas são más, a gente tem que ter cuidado, porque a vida não é fácil, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Todas essas crenças limitantes que estão tão enraizadas na gente e a nossa posição e a nossa postura dentro da nossa família, da nossa estrutura familiar, quem nós somos, qual é o nosso poder dentro dessa estrutura, principalmente na ancestralidade, né? Porque sim, existem essas crenças limitantes que são sociais, culturais, que a gente recebe de uma maneira, todo mundo recebe de uma maneira geral, mas tem aquelas que são específicas da nossa linha ancestral, né? Aquelas dorzinhas específicas da nossa linha ancestral. E é muito importante esse momento para a gente parar e analisar qual é o padrão da minha ancestralidade que eu estou repetindo e como eu posso fazer para cortar esse ciclo vicioso, para me empoderar, para reconhecer que eu sou o dono do meu próprio nariz e que eu tenho poder nessa situação, eu que determino o que vai acontecer e eu não quero que isso se repita mais daqui para frente. Isso é muito importante, muito bonito e essa é a reflexão para quem tem esse trânsito na casa 4. A casa 5 fala, já por outro lado, de criatividade, de diversão, de do lado pega e não se apega, né? Não são as relações mais sérias e mais duradouras, são o romance de uma maneira mais leve, o romance pelo romance. E também dentro da perspectiva da astrologia, a clássica fala sobre os filhos, que a gente não vai abordar muito aqui porque estamos analisando o lado psicológico. Para quem tem esse trânsito na casa 5, então, é um momento crucial para entender e para analisar onde é que está a tua espontaneidade,
Onde é que está a tua criatividade? Quando é que foi na tua vida que tu parou de ser espontâneo, que tu deixou de manifestar a tua espontaneidade, de manifestar a tua criatividade, começou a te restringir, te cercear, te censurar e a dizer não, isso não tá certo, isso aqui não é adequado, aquilo não é, sem nem trazer para o mundo, né? Então, esse é um momento importantíssimo para analisar e buscar resgatar a criança interior. Cadê aquela leveza, aquela espontaneidade, aquela capacidade de se divertir, de não enxergar tudo com tanta seriedade, de brincar, de ter leveza? Essa é a reflexão para quem tem esse trânsito na casa 5. E a casa 6 fala disso também, né? As coisas têm uma certa sequência. A casa 6 é a casa do serviço, do trabalho, enquanto não como carreira, mas o trabalho como um serviço realmente, algo que a gente serve, que a gente bota à disposição dos outros. Eu penso muito na casa 6 como aquele trabalho doméstico mesmo, sabe? Aquela coisa mais chatinha da gente varrer casa, de varrer pátio, lavar louça, lavar roupa. Porque é esse tipo de atividade, é esse serviço, aquele que não traz um benefício para a gente diretamente enquanto personalidade, né? São só coisas que a gente precisa fazer. A casa 6 é a coisa do eu preciso fazer, da responsabilidade, das pequenas coisas. E esse trânsito na casa 6 tem uma liga bem interessante, né? Porque Saturno fala de responsabilidades. E a casa 6 fala dessa coisa de tu te ligar nas responsabilidades. E essa mistura aí vai trazer a reflexão do quanto que a gente está se cobrando e se exigindo perfeição, né, responsabilidade nessas coisas que são diárias e burocráticas, e quanto que isso tá sufocando a gente, o quanto isso tá te tirando a alegria de viver, entendeu? O quanto que tu vai passar. Sabe aquela pessoa que passa o final de semana inteiro fazendo faxina, limpando armário, troca a lâmpada, limpa o pátio, lava roupa, passa roupa, e aí chega na segunda-feira e tá exausto, esgotado, não aguenta mais, tá frustrado pro trabalho? Por quê? Porque não viveu a energia ali da casa 5, né? De se liberar, de ter a alegria. Então, o questionamento de Saturno e Plutão na casa retrógrados aí, na casa 6 é o quanto do que tu tá fazendo serve a ti, o quanto do que tu tá fazendo te escraviza. Inclusive, historicamente falando, a casa 6 era a casa da escravidão, dos escravos. Será que tu virou um escravo da tua rotina? Será que tu virou um escravo dos teus eu tenho que? Eu acho que essa é uma reflexão sensacional para a gente ter. A próxima casa, a casa 7, é a terceira das casas angulares, das casas que tem um maior peso na formação da base da nossa vida, na base da nossa personalidade, e ela representa o outro, a pessoa ou as pessoas com quem eu escolho construir a minha vida, porque todos nós nascemos de uma estrutura, né, de um grupo de pessoas, mas nós somos desafiados a encontrar um grupo para ser nosso com quem a gente vai criar a vida, sejam sócios, seja um marido, uma esposa, né, ou não dentro de uma estrutura formal de casamento, mas uma outra pessoa com quem tu vai construir uma vida a partir daquilo que tu recebeu. E é bem importante, viu, gente? Isso vale para quem tá solteiro ou para quem tá casado, para quem tem uma sociedade ou para quem não tem uma sociedade, porque não é só em relação à pessoa em si ou a relação que tu tá vivendo, mas qual é a ideia que tu tem sobre o relacionamento, qual é o arquétipo que tu constrói, qual é o ideal
que tu tem sobre isso na tua vida. E esse trânsito na casa 7 nos traz uma reflexão sobre o nosso poder e o nosso valor dentro dessas relações. Nessas relações, tu te esconde ou tu te mostra? Tu usa ou tu é usado? Tem um excesso de controle, um excesso de domínio da tua parte, do outro? Né? Como a gente consegue, eu acho isso muito bonito, isso é outra coisa que hoje na nossa sociedade a gente vive bem a fundo, assim, um questionamento nos relacionamentos de como sermos pessoas inteiras que se unem sem serem metades de uma laranja, sem dependerem umas das outras no sentido de precisarem, mas se permitindo cooperar, como ser, né, dois inteiros se fluindo dentro de uma vida. E eu acho que essa reflexão é o que a gente tem aqui. Como foi que a gente viveu os nossos relacionamentos, né, nos últimos anos? Tu te entregou demais, tu te entregou de menos, tu te fechou, tu foi muito fria. Ninguém quer abraçar um cactus, né? Às vezes a gente precisa, às vezes a gente tá ali reclamando, ai meu Deus, tô sozinha, não dá certo, meus relacionamentos são tudo uma bosta. Mas tá tão fechada em tantos muros, em tantas crenças limitantes sobre as pessoas, que ninguém presta, que todo mundo é sem vergonha, que as pessoas estão querendo tirar proveito, que a sociedade não foi feita para dar certo, que casamento e romance são uma criação da economia, de Hollywood, aquela coisa arada toda. Né? Tu sabe que, inclusive, dentro dos grupos espiritualistas, eu vejo muitas pessoas que usam os conceitos espirituais para se esconder disso. De, não, mas o amor é o amor incondicional. Sim, o amor tem um amor incondicional, ele é maravilhoso, a gente está aqui para aprender ele, mas o amor romântico, ele não é excludente do amor incondicional. E a gente tem sim que aprender a se relacionar com as pessoas romanticamente. Faz parte da nossa experiência nessa plano de vivência. E essas são as reflexões de Plutão conjunto a Saturno na casa 7. A casa 8, gente, é uma das casas mais difíceis de definir. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade. Se tem outros astrólogos aí que têm uma facilidade maior, por favor, me ajuda, Luciano. Deixa aí nos comentários um help. Mas a casa 8 e a casa 12, que falam de inconsciente, para mim são muito difíceis de conseguir definir, justamente porque elas falam de coisas, de um lado tão inconsistente da nossa vida, que é esse lado inconsciente. E a casa 8 fala, é uma casa que tem uma ligação muito íntima com Plutão, então intensifica a energia de Plutão neste trânsito. Né? Para quem tem isso acontecendo na casa 8, Plutão vai puxar um pouco mais do que Saturno, apesar de Saturno estar domiciliado e estar forte. E a casa 8 fala sobre o nosso lado sombra, tudo aquilo que a gente abafa, que a gente esconde, que a gente não quer vestir como estandarte, sair carregando por aí na rua. Por isso também a casa 8 muitas vezes está relacionada à sexualidade, porque é uma das coisas, a sexualidade, o sexo, ele é uma porta para o nosso inconsciente e é algo que é um tabu na sociedade, então a gente tem a tendência de viver isso de uma maneira mais íntima, mais reservada. Mas a casa 8 também fala dos nossos segredos, dos traumas, aquelas experiências que a gente guarda num cantinho da gaveta, bem lá no fundinho e fecha. Então, quem tem Plutão e Saturno retrogradando na casa 8 vai ser chamado a trabalhar com isso, com a capacidade de assimilar todas essas coisas, processar elas, digerir elas e integrar elas em si, na sua vida. Eu, particularmente, tenho justamente esse trânsito na casa 8 e eu sinto isso de uma maneira muito densa, muito nítida, palpável.
a urgência de não se esconder, de não criar o jogo de espelhos. A casa 8 também tem uma ligação com o Escorpião, e o Escorpião é o signo, né, da casa de espelhos, que cria ilusões diferentes e que mostra aquilo que quer mostrar e nunca mostra o que é. E esse trânsito na casa 8 nos instiga justamente a deixar de lado esse jogo de aparências do que a gente esconde, do que a gente mostra, para se sentir adequado e viver a sua plenitude, seja na espiritualidade, seja nas ideologias de vida. Não sei o que é na tua vida, ou de repente é tudo isso, mas o que tu tá escondendo que tu não te sente à vontade de botar para fora? Tá na hora de equilibrar isso aí, tá na hora de viver isso aí, de assumir isso aí, principalmente experiências traumáticas. Quem nunca, né? Quem é que não tem aquela merda que fez, sei lá, eu há quantos milhões de anos atrás e que fica martelando na cabeça e que a gente prefere nem falar para os outros, né? Tá na hora da gente assumir isso, viver isso, vestir isso, assimilar, trazer para a tua vida. É a tua realidade, é o que tu é. Seja lá o que for, seja o que tu é. Né? Então é buscar do inconsciente essas coisas que a gente reprime e viver elas, expressar elas de maneira saudável. Né? Também não é para exagerar. Pode ser que essa energia também seja vivida por algumas pessoas pro lado do exagero, né? Do demais, e seja agora chamado para equilibrar no sentido de segurar um pouquinho. A próxima casa, gente, a casa 9, é uma casa linda, maravilhosa, adoro essa casa. É a casa que fala da ideologia, da nossa filosofia de vida, dos nossos ideais, do que eu acredito, do que eu milito, do que eu defendo, dos meus conhecimentos superiores, não aquele conhecimento de casa 3, que é um conhecimento mais básico, né, mais estruturado, assim, mais de estrutura. É um conhecimento superior, aprimorado, filosofia, né? Na astrologia clássica, inclusive, fala sobre o ensino superior, justamente, mas psicologicamente isso não teria, né? Não reverberaria. E esse trânsito em casa 9, gente, olha que coisa mais linda, que coisa mais espetacular. Ele vai chamar a gente para rever a nossa filosofia de vida, os nossos ideais, os nossos paradigmas, no que eu acreditei, eu defendi, aonde eu depositei a autoridade, o poder, aonde eu permiti que isso estivesse na minha vida e faz sentido eu manter assim como é? Deu bom, deu ruim? Como é que tá isso aí? Como é que tá a minha relação ideológica com o poder e com a autoridade? Aonde a minha ideologia de poder e autoridade tá? E isso tá certo? Eu acho que essa casa, quem tem esse trânsito na casa 9, é quem talvez mais esteja vivendo esse chamado do momento político, né? Porque é bem isso aí. O quanto que eu vou atacar para me defender atacando, até onde a liberdade deve ir e a repressão deve começar. São tantas questões, né? O que eu devo? Os fins justificam os meios? Até que ponto? Ou não justificam em nada? Ou, né? Eu vou sacrificar a ideologia pelo pragmatismo? Ou o pragmatismo mata a ideologia e não tem como? São reflexões de quem tem esse trânsito acontecendo na casa 9. E a casa 10 é a última, a quarta e última das casas angulares, que tem o maior significado e o maior peso na definição dos aspectos primordiais da nossa vida e da nossa personalidade. E a casa 10 tem uma ligação direta com Capricórnio e com Saturno, assim como a casa 8 tem uma ligação com Plutão e com Escorpião. Então, quem tem esse trânsito acontecendo na casa 10, com certeza vai sentir o lado saturnino dessa conjunção e dessa retrogradação muito mais pesado. E a casa 10 fala, gente, justamente assim, da carreira, do trabalho enquanto uma
o impacto que eu causo no mundo, o que eu coloco no mundo, quem eu sou enquanto um servidor do mundo, né? Não aquele serviço pequeno, doméstico e rotineiro, um serviço para o mundo que eu coloco através dos meus dons, das minhas qualidades. E principalmente da carreira, da expansão do status. Quem tem esse trânsito na casa 10 vai ser chamado a repensar justamente como está usando os seus dons. Está usando de uma maneira egoísta ou altruísta? Como é a tua relação com o status? Tu usa ele como um validador para te empoderar nos teus empreendimentos, ou tu depende dele, tu alimenta ele por ele mesmo e só isso? Na carreira, na vida mais prática, eu acho muito interessante, eu acho que a gente tem uma geração nova aí que vem questionando, vem fazendo esse trabalho de questionar e reformar, transformar a nossa visão com o trabalho e com a carreira, porque a gente tem aí até então, a gente veio dos baby boomers para cá uma com uma ideologia de crescimento e de trabalho em que tu quer fazer mais para crescer mais, para atingir outros patamares e nananã, e acreditando que isso vai te trazer a satisfação pessoal. E na prática a gente vê executivos esgotados e vivendo praticamente 24 horas por dia para o trabalho, sem ter interação com a família, com filhos, com amigos, a vida inteira girando ao redor daquilo, quase sem descanso, porque mesmo quando está descansando, está pensando, tira férias, leva um notebook, celular e tá ali o tempo inteiro trabalhando, faz reunião no meio da madrugada porque tem que fazer reunião com o pessoal do lado de lá do mundo. Então, esse é o momento da gente parar e pensar como é que está essa energia na nossa vida. Será que eu não exagerei? Será que eu não passei muito? Ou será que eu não exagerei para o outro lado? Tava muito hippie, não quero saber nada disso. Né? Então, é o momento de entender, de se questionar como está a minha relação com carreira e com status. Isso está certo? O preço que eu estou pagando é condizente com o que eu estou levando? Será que eu não paguei demais? Pense. E a casa 11, gente, a casa 11 fala das relações sociais, dos amigos, de uma maneira mais ampla. O nosso grupo de amigos, o nosso grupo social, os nossos grupos sociais. E ter esse trânsito na casa 11 é muito legal porque nos leva a questionar justamente o valor que a gente dá para cada uma das pessoas e o que a gente está levando em troca de cada uma dessas pessoas. Como é que está a minha relação de responsabilidade com os meus amigos e dos meus amigos comigo? Será que eu não estou me envolvendo com pessoas que não dão o devido valor para mim? Será que eu não estou entrando em relações em que eu acabo sendo consumido e não levo nada? Será que eu estou sempre ajudando todo mundo e quando eu preciso não tenho um ombro à minha disposição? Esse é o questionamento para quem tem esse trânsito na casa 11, transformar as relações, as amizades, o nosso círculo social. São amizades que são baseadas na verdade do que eu sou, ou de repente em algum status, em alguma fachada, em facilidades e amenidades. Isso é bem interessante e esse é o questionamento do momento. E a casa 12, gente, como eu falei para vocês quando estava falando da casa 8, é uma casa muito difícil de definir, porque ela fala sobre o inconsciente e de uma maneira ainda muito mais profunda do que na casa 8, porque é o inconsciente, inconsciente mesmo, é todo aquele universo daquilo, sabe aquela vozinha que tá ali no fundo da tua cabeça que tu nem presta atenção, mas ela tá ali sempre falando? Aquela conversa interna que está rodando entre tu contigo mesmo e aquele nosso lado sensitivo e sensível que às vezes capta o nosso sexto sentido, a nossa intuição, mediunidade para quem trabalha com isso. E ter esse trânsito nessa casa
vai nos pedir para que a gente se empodere, tome posse dessas coisas, porque muitas vezes a energia dessa casa pode nos deixar sair tanto no externo, no todo, porque a casa 12 é como se fosse a anteninha que está captando tudo ao redor. E às vezes a gente está tão só captando que a gente não consegue se concentrar no que a gente é. E esse trânsito na casa 12 nos pede: vamos tomar as rédeas do nosso inconsciente. Eu não posso ter pensamentos repetitivos na minha cabeça que estão determinando a minha vida mais do que a minha vontade, do que o meu poder pessoal. Eu não posso ter energias, influências, ambientes que estão determinando tanto a minha vida que eu não consigo mais tomar as rédeas disso. Então, esse é o momento para a gente reconhecer o valor dessas coisas imateriais que fazem parte da nossa vida e determinam o nosso dia a dia, seja pensando do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista material. E se empoderar disso, né? Tomar consciência e se empoderar disso. Vamos parar para pensar nos últimos anos o que eu tenho feito em relação a isso, como é que tem sido a minha relação com essas influências que estão ao redor. Será que eu estou sempre me doando para todo mundo e me esvaziando de mim? Será que eu estou sempre me esvaindo nas coisas, nas relações? Eu estou sempre permitindo que toda interferência ao meu redor mude o meu estado de espírito? Essa é a reflexão aí para quem tem esse trânsito de Plutão e Saturno na casa 12. E é isso, pessoal, é o que eu tinha para trazer para vocês nesse momento. Espero que ajude vocês a entenderem um pouquinho mais. E lembrem-se, esse é um momento muito importante, muito significativo. É uma chance que a gente tem até ali, setembro, outubro, de rever esses conceitos, trabalhar com isso, dar um pulo de consciência para que a gente não volte a repetir os mesmos erros, as mesmas situações, senão a gente vai continuar naquele ciclo repetitivo. Lembrando que 2019 é ano de Ogum, é o justiceiro, é aquele que vem cobrar a sentença, né? Vem dar a sentença, vem executar a sentença. Então aqui a gente já passou pelo aqui se faz, a gente está no aqui se paga. Então se a gente não rever essas coisas, ali quando fechar esse ciclo, a gente vai, tomar-lhe um belo de um boleto de todas as coisas que a gente deixou penduradas. Então aproveitem essa energia, façam esse trabalho de revisão, que é sensacional e importantíssimo. E claro que a energia mais forte vai ser onde a gente tem o trânsito em si acontecendo, mas isso reverbera aonde a gente tem Plutão e Saturno também no nosso mapa. Então, por exemplo, eu tenho Capricórnio, grau 23 de Capricórnio, que é onde está acontecendo essa coisa arada toda, na casa 8. Mas eu tenho Plutão e Saturno na casa 5. Então pega em conexão, né, secundariamente, dá um efeito ricochete ali na casa 5, passa por isso também. Então analisem nos mapas de vocês aonde está o grau 23 de Sagitário, 20 e poucos, de Sagitário não, Capricórnio, 20 e poucos ali de Capricórnio, mas olhem também onde está Plutão e Saturno, porque também vai pegar. Lembrando que as áreas da vida são sempre determinadas pelas casas. E é isso aí, pessoal. Se tiverem dúvidas, já sabe. Comentários, eu respondo. Fiquem bem. Até mais.